Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais uma aula de História, professor Dalton. Não sou o Chapolin Colorado, tá difícil hoje, hein? Domingo, tá cedo, ainda tô falando aqui com vocês. Pessoal, 2 recados, procure um local confortável, se você já não estava na aula anterior, vá para um local confortável, né? Cadeira, mesa, tá? Você precisa disso, é importante. E não esqueça de fazer as suas anotações, você precisa me enviar no final das aulas. Sim, eu vou dar esse recado todas as aulas. Sim, eu já falei isso em outros momentos. Sim, eu sei que você tá olhando e fazendo assim com a cabeça. Eu tô vendo. Pessoal, o tema da aula de hoje começa falando a respeito da política dos governadores. A gente falou um pouquinho das características do café com leite na aula anterior e aqui a gente vai dar continuidade falando a respeito de como essa política era aplicada. De forma bem simples, no governo de Campos Salles, eles vão propor uma ideia onde o presidente, topo da cadeia aqui do governo, vai favorecer os governadores que, por sua vez, vão favorecer os seus aliados na questão municipal. Por que isso? A República Velha ela é marcada por fraudes eleitorais, por manipulação dos eleitores, para que quem está no poder permaneça no poder. Então a gente tem oposição e o governo. Sempre que você tem o governo, ele vai fazer do possível para que os seus aliados continuem no poder, porque isso vai os favorecer. A oposição, quando assume o governo, vai fazer a mesma coisa para que o outro grupo não assuma o poder. Então aí você tem um presidente que vai liberar verbas para um governador que é aliado, mas não vai liberar verbas para outro governador que é da oposição. Por sua vez, o governador vai favorecer no governo local aqueles que são aliados a ele, aqueles que conseguiram votos para ele. Através dessa política dos governadores, eles conseguiam se eleger e eleger os seus aliados, porque começava na esfera municipal. Dentro da esfera municipal, não é necessariamente o prefeito que vai ser a pessoa que vai ter o poder. Aqui a gente tem a figura do coronel. Quem que vai ser o coronel? Coronel é aquela pessoa rica, que é um fazendeiro, que é uma pessoa influente na cidade. E ele, por sua vez, ele vai controlar todo mundo ali naquela cidadezinha através de favores, através de intimidação. Sim, intimidação, ó. E aí ele vai ter toda essa situação onde ele vai controlar aquela galera numa escala municipal, vai conseguir votos para o governador numa escala estadual, que por sua vez, juntamente com essa escala municipal, vai favorecer o presidente. O governador vai falar para o coronel, olha, a gente precisa eleger o candidato tal, porque se ele não for eleito, eu não vou poder te ajudar. Então, coronel ajuda o governador e ajuda o presidente. Presidente ajuda o governador e ajuda o coronel. E dessa forma, esse grupo é beneficiado. Aí você pode falar, professor, tá faltando um grupo aí, não tá? E o povo? O povo vai ser beneficiado? A ideia da política dos governadores é favorecer os governadores. Seja ele o presidente, seja ele o governador estadual, seja ele o governo local. Mas o povo em si não está sendo favorecido. Essa troca de favores não é necessariamente para favorecer o povo. Hoje, quando você vota, você tem que votar pensando em você. Naquela época, as pessoas acabavam votando obrigadas em determinados candidatos que acabavam não favorecendo as suas necessidades. A gente sabe que política no nosso país é bem complexo, desde sempre. Não estou falando de governos atuais. Aqui você tem uma representação do que seria o mecanismo que permitia que a política dos governadores acontecesse, que era o voto de cabresto. O que seria a ideia do cabresto? O cabresto é aquilo que você põe no cavalo para guiar o cavalo para onde ele deve ir. O coronel dizia, você deve votar no candidato tal, candidato A, porque esse aqui vai me favorecer. Se você tentar votar no B, eu posso te prejudicar de alguma maneira. Ou, se você não votar no B, talvez a gente não consiga tal benefício. A ideia era que o coronel guiava as pessoas, por isso a expressão curral eleitoral, tá? Ele guiava as pessoas para onde ele queria que elas votassem. Você pode olhar aqui na imagem que ele quer votar no outro candidato, mas o coronel está puxando, fala, não, vai votar no meu candidato. E por conta disso, não dá para dizer que as eleições durante a República Velha eram democráticas,
Porque não era a escolha do povo, era a escolha dos governantes, seja ele um coronel, seja ele um governador ou presidente. Essas pessoas manipulavam para que os seus candidatos fossem eleitos. Durante muito tempo, o Brasil passou por isso aqui. Se você pensar que é desde 94, na verdade, até 30, ou seja, todo um período da República Velha aí, você tinha eleições manipuladas. Como seria hoje o Brasil se as eleições de fato fossem democráticas naquela época? Não sei, nunca saberemos. Vamos lá. Dentro aqui dessa ideia da política do café com leite, dentro da política dos governadores e ainda mais na questão social, a gente tem aqui como que funcionava isso. Você tem um coronel, que é o patriarca, é o chefe da família, a figura, né, religiosa até certo ponto, porque ele é ligado a Deus, é um homem de Deus, um homem, sabe, que está fazendo ali pelo bem do povo. Do povo, eu digo a família dele, né, que está no topo da pirâmide. Abaixo dele, você tem o cara que vai ajudar a manter isso funcionando, que vai ser o jagunço. O que é o jagunço? O jagunço é um funcionário do coronel, é um homem de confiança do coronel, é o cara que vai estar armado, é o cara que vai falar assim, então, o coronel quer que você vote nesse candidato, você não pode votar no outro candidato. Você tem aqui algumas pessoas que vão estar ligadas à família do coronel, seja por favores, seja por fraudes, seja assim por uma questão de assim, dependência, tá? O cara tá ali, ele depende do coronel, então ele vai fazer o que o coronel tá mandando. E você tem, por último, os trabalhadores rurais, que são as pessoas menos favorecidas nesse caso, são as pessoas mais pobres, que vai trocar o voto dele por qualquer coisa. Você já deve ter ouvido falar de pessoas que trocaram o voto por R$50, R$100. Será que o voto vale R$50? São 4 anos de governo. Quanta pessoa não vai ganhar em 4 anos de governo? Será que ela vai fazer por você 4 anos de governo valerem só R$50? Quais benefícios eles vão te trazer? Eu acho que o seu voto vale muito mais do que isso. Na verdade, o seu voto muda 4 anos de um governo. Então, isso daqui gerou todo um transtorno durante toda a República Velha, porque havia uma alternância de poder que não necessariamente era uma alternância que favorecia o povo, era uma alternância de poder que favorecia só os governantes. O coronelismo, esse termo, ele vai surgir porque os coronéis vão dominar esse poder na escala municipal para favorecer a eles e a própria família. Enquanto isso, o povo perecia, né? Infelizmente. Pessoal, próxima aula a gente já vai citar um pouco mais aí dos fatores econômicos, né? A gente vai entender como que a economia do país funcionava. A gente tinha, obviamente, como eu já citei, o café como principal produto, mas não foi só de café que o Brasil viveu. A gente teve borracha, a gente teve cacau, né? Cada região do país teve um produto que ganhou um certo respeito. Mas o café foi o principal produto e foi o que moveu a nossa economia até gerar uma crise econômica. Beleza? Espero que vocês tenham feito as anotações de vocês. Próxima aula a gente continua falando ainda de República do Café com Leite. E é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.